Esse foi um dos arcos mais impactantes em Gantz. Esse arco ocorre entre os volumes 15 e 16. Bom, e esse arco ele causa um trauma gigantesco no Kurono. Enquanto rolava uma das missões do Gantz, a namorada do Kurono, a Tai, acabou registrando fotos da missão do Gantz. Por isso, logo após, o Gantz convocou outra missão. E a missão seria de matar a Tai. Depois disso, Kurono enlouquece. Ele pede para ir primeiro à missão. E agora Kurono deve lutar contra os outros caçadores. E esse arco é o que a gente mais tem raiva do Izumi. Eu gosto bastante desse arco, pois ele representa o companheirismo da equipe do Kurono. Muitos dos companheiros que estão ali com o Kurono, inclusive o velho e a Reika, o Sakurai e o Sakata, eles ficam do lado do Kurono para poder proteger a Tai. Pois eles sabem que a Tai, diferente do que aconteceu até agora, ela é um ser humano. Então eles não vão matar um alienígena, é um ser humano. Porém, tem os outros caçadores, uns que são até recentes ali, que tem uma gangue. Então eles não estão nem aí para nada e acabam se juntando com o Izumi. Até mesmo o personagem Inaba acaba ficando do lado do Izumi. Bom, esse arco ele é interessante, pois ele exige muito do protagonista. O Kurono ele mostra o seu talento em saber se virar e sobreviver em meio ao caos. Vemos uma cena de ação muito boa em que o Kurono está lutando com 4 caçadores. Inclusive, o Kurono acaba matando um deles para salvar a Tai. E mesmo que nesse momento o Kurono e a Tai estejam separados, ele faz de tudo para protegê-la. E essa para mim é a virada de chave do Kurono, pois a gente vê o quão ele amadureceu e o quão ele mudou. Acaba sendo um pouco clichê, mas é um clichê que eu gosto. A gente vê que o amor mudou o comportamento do Kurono e ajudou no seu amadurecimento e desenvolvimento pessoal. E quando o Kurono conheceu a Tai, ele encontrou uma motivação para poder fugir do quarto do Gantz. Então ele encontrou uma motivação muito grande para sobreviver e viver feliz ao lado da Tai. Bom, a luta se desenrola, o Kurono se vira muito bem, lutando com os outros caçadores. Muitos deles são novatos e temos o Inaba, que é bem fracote. Então o Kurono ele consegue se virar muito bem. Acaba matando um, acaba deixando o outro lesionado. E agora, contando um pouco sobre a outra parte, e onde está a Tai nisso tudo? Enquanto Kurono luta com os caçadores, a Tai está com a Reika, que tem a ideia de levá-la para fora da área, pois assim os caçadores não poderiam pegá-la. E a Reika tem uma outra ideia muito boa, de apagar o filme que estava na câmera de Tai, para que a missão acabasse. Então ela realiza esse feito e acaba deixando a Tai sozinha no táxi. Porém, mesmo ela destruindo o filme, mesmo a Reika destruindo, a missão não acabou. A missão continuou. Daí voltamos para a luta do Kurono contra os outros caçadores. Bom, a gente viu que ali o traje do Kurono já estava bem danificado. E onde entra a equipe do Kurono nisso? Bom, a equipe do Kurono, cada um ficou num, vamos dizer, um bloco. E muitos deles estavam machucados, como por exemplo o velho, que havia perdido as 2 pernas, o Sakata, que estava bem machucado, pois o Izumi machucou ele. Bom, pessoal, e antes de eu continuar, eu quero falar uma coisa que eu havia esquecido. O mangá, eu acabei de terminar essa parte do volume, ele está meio fresco na minha cabeça, porém eu havia esquecido disso. Durante esses embates, teve um leve embate entre o Kurono e o Izumi. Foi muito interessante, pois o Kurono estava enfrentando o Izumi enquanto estava com a Tai em seus braços. E até o Izumi se surpreendeu com o Kurono tem uma habilidade gigantesca em sobrevivência. E pessoal, tudo que eu estou falando aqui é para quem já leu o mangá. Caso vocês queiram um vídeo trazendo o mangá do volume 1, explicando melhor, lendo em vídeos ou lives, comenta aí embaixo, pessoal. E não deixa de se inscrever no canal e deixar aquele like.
E bora continuar essa história. Bom, no embate do Kurono, o Inaba acaba nocauteando ele. Eu sei que ele nocauteou por conta que o traje do Kurono já estava danificado. Bom, podemos dizer que a luta finalizou ali, né? Não teve nenhuma morte, apenas pessoas machucadas. E nesse momento que vem o trauma do Kurono e o trauma dos espectadores. A Tai, que deveria estar no táxi, indo para fora da área, aparece correndo gritando para o Kurono, pedindo para não machucá-lo. Então a Tai grita enquanto ela corre: parem com isso, deixem-no em paz. Isso dói bastante durante a leitura. É um arco que machuca bastante quem gosta do casal Kurono e Tai. E nesse momento o Kurono está caído no chão, pois ele foi machucado pelo Inaba. Então ele acaba enxergando no prédio de cima o Izumi. Então logo ele pensa: oh não. Nesse momento, Izumi pula do prédio e acerta as costas de Tai. E esse é um momento desesperador do mangá. A Tai, mesmo machucada, ela cria forças e vai até o Kurono. E o Kurono se levanta e rasteja até a sua amada. E temos um take gigante em que o Kurono está abraçando Tai enquanto ela morre. E nesse momento o protagonista entra em desespero e começa a gritar. Izumi até desiste de dar o golpe final. E nisso se finaliza a missão do Gantz e todos voltam para o quarto. Izumi conseguiu pontos. E nesse ponto em diante, pessoal, o Kurono ele começa a sofrer, começa a ter um trauma através disso, né? Ele passou muito perto de ter o transtorno de estresse pós-traumático, pois a Tai não ajudou o Kurono a ser aceito pelo mundo, mas ajudou ele a aceitar o mundo como ele é. Kurono pela primeira vez conheceu o que era o amor. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esse é um arco muito importante, é um dos meus arcos preferidos de Gantz, se não for o preferido agora de cabeça, como a leitura está fresca na cabeça. É um arco que ele quebra a gente emocionalmente, né? A gente entende a perda e o luto do protagonista. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado boa a explicação, pessoal. Eu li o mangá e decidi gravar de cabeça o que estava vindo na minha mente. Então pode ser que alguns momentos fiquem confusos. Então comenta aí embaixo, pessoal, se não ficou muito confuso, se tá bem legal. Essa parte é mais para quem leu o mangá mesmo. Eu quero trazer o mangá completo aqui no canal. Então eu abri uma enquete se vocês preferem que seja em live ou seja em vídeos. Caso seja em live, eu vou ler ali ao vivo com todo mundo, a gente vai conversar, debater sobre Gantz. Então comenta aí embaixo, pessoal, vocês querem uma live sobre Gantz para a gente fazer algumas teorias, debater sobre o mangá. E é isso, comenta embaixo e não deixa de se inscrever no canal e deixar aquele like, pessoal, para dar aquela fortalecida. E para finalizar o vídeo, pessoal, eu gostaria de agradecer pelos 100 inscritos, de verdade, eu pensei muitas vezes em desistir do canal, mas eu vi que a perseverança funciona muito bem e tem me ajudado. Isso aqui de todo o coração é um muito obrigado de verdade por me acompanharem, por estarem vendo meus vídeos, meus shorts. Eu estou me esforçando para melhorar cada dia mais. Ainda dou umas travadas, mas prometo que os vídeos posteriores serão muito melhores. E eu finalizo o vídeo aqui com muito obrigado.